Vamos voltar para nossa aula, todo mundo aí. Deixa eu ver, pessoal. Beleza, olha só. Então, nessa questão, você vai pensar aqui, ó. Qual o número que eu tenho que subtrair aqui para dar 7? Depois, você vai ter um número aqui para você subtrair 5, que vai dar 7 também. E o número que restar aqui, você vai tirar 1, né? Desse número aqui que restar, você não precisou pegar emprestado para dar esse valor de C. Aí ele pede aí B vezes C elevado a menos A. Então vamos lá, vou fazer com vocês, ó. Então o único número, né, seria possível 15. 15 menos 8, né, para dar 7. Então B eu já sei que é 8. Beleza. Aqui eu sei que tomou emprestado, né? Eu sei que tomou emprestado e ainda, quando eu tirei 5, sobrou 7. Ou seja, significa que esse valor aqui é 5 mais 7, que dá 12, mais 1, que dá 13. Então, A é 3. Né? A é 3. Vocês pensaram assim também? Ou não? A é 3. Beleza. Aí temos o nosso Q. Se é 3, não tinha como eu tirar. Se aqui era 3, não tinha como eu tirar, né? É 5 de 3. Então eu tive que vir 1 para ficar 13, né? 13 aqui, beleza, dava para eu tirar. Então significa que do 4 aqui fica 3, 3 menos 1, C dá 2. C dá 2, beleza. Aí agora eu já sei o meu valor de B, meu valor de A e meu valor de C. Então vai ficar B, que é 8, 8 vezes 2 elevado a menos A, né? 2 elevado a menos 3. Então, ó, 8 vezes 1 oitavo, né? 8 vezes 1 oitavo dá igual a 1, né? Letra D. Beleza? Calma aí, faz o início lá de novo, por favor. Vamos lá. Parte subtrair. Pensa aí, ó. Se eu estou tirando 7, se eu tenho como resultado 7 aqui, significa que tem que ser um número maior que 5, né? Então, o único número maior possível aqui é 15, né? Quanto? 15 menos quanto para dar B? Né? 15 menos 7 dá 8. Então, meu B é 8. Certo? E eu tirei 1 daqui. Então, significa que o valor aqui, ó, 7 mais 5, que dá 12, mais 1 para dar 13. Então, significa que meu A aqui, ó, é 3. Acompanhou? E se meu A é 3, significa que eu peguei emprestado aqui 1, né? Uma dezena aqui, uma centena. Beleza, então aqui era 4, já ficou 3, menos 1 dá 2. Então, meu C é igual a 2. Juan, tem outra forma de fazer? Tem. Vocês podem fazer da seguinte maneira. O sistema aqui, ó. Eu acho assim mais fácil, tá? Mas eu poderia fazer o sistema. Por exemplo, 4. 4 centenas mais A dezenas mais A dezenas mais 5 unidades menos uma centena, não é isso? Uma centena mais 50, na verdade menos 50, né? Menos 50, menos 8, 8, e isso vai dar o quê? Isso vai dar uma centena, então 100 C mais 70 mais 7. Entendeu o que foi que eu fiz aqui? Pessoal, pode
abrir o microfone, falar, ou então falar no chat também, tá? Para facilitar. Entendi não, moço. Entendi não. Não? Beleza. Olha só, lembra que o número não tem unidade, dezena e centena? Então, o número 4A5 aqui, né, o número 4A5, ele é composto como 4 centenas, A dezenas e 5 unidades. Não é assim que é o número? É composto? Então, ó, 4 centenas, A dezenas e 5 unidades. Menos, não é? Uma centena, 5 dezenas e B unidades. Uma centena, 5 dezenas e B unidades. E isso vai ser igual a C centena, 7 dezenas e 7 unidades. Esse é o outro método de fazer, tá, gente? Acompanhou até aí? Agora? Ou seja, separei o número em unidade, dezena e centena. Lembra lá do material dourado lá que a gente usou lá no prezinho, né? Que tinha os cubinhos, né? Que você tinha lá o bloquinho de 10, os quadrinhos separados. É basicamente isso que a gente está fazendo, só que com números. Beleza. Quando eu faço isso aqui, eu posso simplificar. Como que eu vou simplificar? Vou jogar número para um lado e unidade, dezena e centena para o outro. Então, vamos lá. Vou ter aqui 400, né? 400 menos 100 vai dar 300. 300, vamos separar as dezenas. 50 negativo, 70 passa negativo também, menos... Então, vamos somar tudo. Vai ficar aqui, ó. 400 mais 5 menos 100 menos 50 menos 8 menos 70 menos 7. Certo? Isso é igual a 100C menos 10A. Cadê? Eu não coloquei o B, né? Aqui é menos 8 não, gente. Aqui é menos B, tá? Eu coloquei aqui errado. Aqui é menos B. E aqui vai ficar mais B. Beleza. Olha só. Achei esse número aqui. O que eu posso fazer com ele? Eu posso simplificar. Né? Só que, galera, tá vendo que dá muito mais trabalho? Muito mais trabalho eu fazer isso aqui? Do que ver aqui quais números eu tenho e fazer essa continha número a número. Posso resolver aqui? Posso. Vai dar aqui 100, 120, então vai dar 400 menos 220, né? Vai dar 180 mais 5, 185. Menos 7 vai dar 170. 178, né? 178 positivo é igual a 100C menos 10A mais B. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente pode tentar fazer por comparação, tá? 178 é igual a... A gente pode tentar fazer por comparação. O livro traz dessa maneira aqui, só que eu acho muito complexo fazer dessa maneira. Se eu colocar os números sempre positivos, por exemplo, eu teria aqui 178, 178 mais 10A mais B é igual a 100C. Né? Então, o meu valor de C, né, meu valor de C tem que ser um número inteiro, eu sei disso. Então, eu posso fazer 178. Oi? Você passou o B pro outro
outro lado e deixou positivo ainda. Seria negativo. Valeu. Menos 10b. E posso fazer isso dividido por 100, certo? Dividido por 100. Beleza. Aí eu sei que esse número aqui, ele tem que me dar o quê? Ele tem que me dar um número inteiro. Você tem que dar um número inteiro, de 1 a 9. Não pode ser qualquer outro valor. Você tem que me dar um número inteiro de 1 a 9. Então, pensa aí. Se eu tenho essa divisão aqui, olha só para você como é que é bem mais difícil trabalhar com essa. Se eu tenho essa divisão e ter que me dar um número inteiro, significa que o B ele tem que ser 8, né? O B tem que ser 8. Por quê? Porque tem que me dar um número inteiro, então tem que terminar com 0. Então, meu B tem que ser 8, obrigatoriamente. Você consegue enxergar isso aqui? Meu B tem que ser igual a 8. Por quê? Porque meu B está negativo. Então, isso aqui tem que dar um 0 no final para que essa divisão aqui de C me dê um número de 1 a 9. Meu B tem que ser 8. Beleza, o meu B sendo 8, o meu A pode ser quais números, né? Aí que entra a questão. O meu A, ele pode ser aí, já que eu vou ter um número aí, digamos que, vamos falar assim, esse número aqui tem que dar positivo, certo? Então, eu tenho que somar alguém aqui, né? Eu tenho que somar alguém aqui para que eu não tenha número decimal. Por quê? Porque se eu fizer essa divisão aqui de 178 por 100, vai dar 1,78. Não dá. Meu C vai ter que ser quanto? Meu C vai ter que ser 2. Concordam comigo? Meu C vai ter que ser 2 aqui. Então, qual o número que eu teria que somar aqui, ó, para que meu C fosse 2? Então, se meu B tem que ser 8, né, o meu A ele vai ter que ser 3. Por quê? Porque se eu somar aqui, ó, 178 mais 30, vai me dar 208. Menos 8, fecha minha conta. 200 dividido por 100 dá 2. Só que eu acho muito mais complexo, gente. Vocês não acham, não? Né? Então, meu A aqui, ó, A igual a 3. É muita suposição que a gente faz quando aqui, ó, naquele primeiro método que eu mostrei para vocês, a gente faz aqui rapidão. Beleza? Então, B, 8, A, 3 e C igual a 2, assim como a gente achou. Qual a resposta? A resposta aqui, a letra D, que a gente tinha achado já. C igual a 2, por quê? Porque a minha expressão é B, que é 8, vezes C, que é 2, elevado a menos A, que é menos 3. Então, vai ficar 8 vezes 1 oitavo. 8 vezes 1 oitavo dá 1. Beleza? Conseguiram entender? Olha só, vou parar de compartilhar para olhar para a cara de vocês. Galera, aí me perguntaram na aula passada, né? Juan, quando que a gente usa sistema decimal, quando eu faço aquela continha, e quando que eu vou usar separado, né? Conseguiram entender aí quando que você vai usar cada um? Quando é mais fácil usar cada um? Deu para entender a diferença? Eu já tenho a minha continha montada. É facinho fazer, 15 menos 7 dá tanto. Então, eu vou fazendo e vou reacumulando ali. Se for separar, gente, vai dar um problema, porque você tem que lembrar que vai ser número inteiro. Aí você vai ter que saber quanto que vai ter que dar ali certinho, beleza? Vamos para a próxima. Temos aí questão 8. Ele fala, a soma dos 4 algarismos distintos do número ABCD é 16. A soma dos 3 primeiros algarismos é igual ao algarismo da unidade. Que isso, gente? Algarismo da unidade. Algarismo da unidade
E o algarismo do milhar é igual à soma dos algarismos da centena e da dezena. Ele pede o produto dos algarismos da dezena e da centena é. Então, ó, ele te dá basicamente um sistema aqui, né? Ele fala a soma dos 4 algarismos distintos é 16. Então, A mais B mais C mais D é 16. Fechou. A soma dos 3 primeiros algarismos, no caso, é igual ao algarismo da unidade. Dos 3 primeiros algarismos, não acredito que seja A mais B mais C, né? É igual ao algarismo da unidade, que é D. Aí a gente tem a terceira equação. E o algarismo do milhar, né, que é o meu A, é igual à soma dos algarismos da centena e da dezena. Então, A é igual a B mais C. Aí ele pede o produto dos algarismos da dezena e da centena. Ele está pedindo B vezes C. Dá um tempinho para vocês aí tentarem fazer. Estão conseguindo montar o sistema aí? Conforme vocês conseguirem, vocês me falam, tá? Mandaram aqui. Não sabe fazer? Vamos lá. Ele fala, né, na questão, que a soma dos 4 algarismos, ou seja, A mais B mais C mais D, é igual a 16. Essa é a primeira coisa que ele fala, né? Depois, o que ele fala? Ele fala que a soma dos 3 primeiros, A mais B mais C, é igual a D. Depois ele fala que o A é igual a B mais C. Beleza, olha o sistema que a gente tem. Daqui desses dois, eu chego à conclusão
de que se A é igual a B mais C, então eu tenho que 2A é igual a D. Né? Ó. A é isso aqui, ó. B mais C. Então eu tenho que A mais A é igual a D. Primeiro passo que eu tenho aí. Segundo, nessa equação aqui de cima, eu tenho aqui que A mais isso aqui é A, mais, se meu D é 2A, então eu tenho 2A, e isso vai ser igual a 16. Beleza, já praticamente achei meu valor de A, né? A mais A, 2A, mais 2A, 4A. 4A é igual a 16, portanto, meu A é igual a 4. Se meu A é igual a 4, meu D é igual a 8. Beleza. E se meu A é igual a 4, como B mais C é igual a 4, nossa, deu um choque aqui na clavícula. B mais C é igual a 4, eu tenho o quê? Eu tenho dois valores possíveis, né? Eu tenho 1 ou 3, ou 3 ou 1, né? Então, a multiplicação de 1 vezes 3 dá 3. A multiplicação de 3 vezes 1 dá 3 também. Então, portanto, a gente tem aí nossa alternativa. Vamos ver a alternativa B, tá bom? Alternativa B aqui. Entenderam, galera, como é o problema? Ele somou os algarismos, fez um sistema, e a partir desse sistema ele foi substituindo nas próprias equações que ele deu. Nossa, gente, deu um choque aqui no ombro. Eu achei que até tivesse caído alguma coisa. Doeu. Acho que é a posição que eu tava. Perguntaram por que não pode ser 4. Vamos olhar lá na questão por que não pode ser 4. Ele fala assim, ó. Algarismos distintos, né? Se ele fala algarismos distintos, vamos olhar para minha folha de novo. E meu A é 4, então não pode ser 4 e 0. Né? Por quê? Porque se for 4 e 0, ou 0 e 4, 4 vezes 0 dá 0. Né? E lá não tem a opção 0 e também esses algarismos são distintos. Se B e C fossem 2. B e C também não pode ser 2 porque são algarismos distintos. Beleza, se a gente não entendeu, eu vou voltar aqui na minha folha. Olha aqui, ó. Primeira coisa, ele falou que a soma dos 4 algarismos, A mais B mais C mais D é igual a 16. Depois que ele falou que a soma disso tudo é igual a 16, ele falou que A mais B mais C é igual a D, né? Que é o algarismo lá da unidade. E ele falou que o algarismo da unidade milhar é igual à soma do algarismo da centena e da dezena. A partir daqui dessas duas equações, ó, eu vi que A é igual a BC. Então, eu substituí isso aqui por A. Né? Eu fiquei com A mais A igual a D. Então, 2A igual a D. Se eu substituir aqui 2A igual a D, nesse D aqui, eu substituí por 2A. Nesse B mais C aqui, eu substituí por A. Então, eu fiquei com 4A igual a 16. Depois que eu achei meu valor de A, eu achei meu valor de D. Até aqui, ok. Aí que está a questão. A, que é 4, é igual a B mais C. Então, quais são os números possíveis para essa soma aqui para dar 4? Me falaram 1 ou 3, eu poderia ter 4 ou 0, ou 0 ou 4, ou poderia ter 2 e 2. Não é? Só que ele fala lá no início, no enunciado da questão, que são algarismos distintos. Se são algarismos distintos, então eu só posso ter essa alternativa aqui. Por quê? 4 não pode ser porque A já é 4. 2 de 2 não pode ser porque senão B vai ser igual a 2 e C vai ser igual a 2 e não vão ser algarismos distintos. Beleza? Galera, teve mais alguma questão que vocês estavam resolvendo desse capítulo aí e tiveram dúvida? Não?
Então, eu vou deixar aí como tarefa de casa para vocês tirarem dúvida comigo depois da sessão Enem, tá? Eu não vou fazer mais sessão Enem aqui. A gente faz a da torneira do Enem. Beleza. A gente faz as questões, se vocês tiverem dúvida, tá? E aí a gente vai partir para o próximo capítulo, depois dessa próxima questão aqui, que a gente vai fazer. Vamos ver, sessão Enem da torneira 2020. Cadê a de 2020? Ah, eu não tô com a questão da torneira do Enem aqui, não. Mas eu vi ela. Vamos... Deixa eu abrir o livro aqui. Então, vamos pegar o livro aí de vocês. Vamos lá para frente A, tá? Para frente A, capítulo 2. A gente vai falar sobre teoria dos conjuntos. Capítulo 1, capítulo 2, teoria dos conjuntos. Beleza. Abri aqui, deixa eu mostrar para vocês. Temos aí, capítulo 2, frente A. Estamos lá na página 11. Vamos falar sobre teoria dos conjuntos. Então, quando a gente está falando teoria dos conjuntos, é basicamente o que a gente determina por conjuntos? É um agrupamento de elementos que possui determinada característica, né? Então, eles têm uma característica entre si. Ou eles estão no mesmo grupo, somente por pertencer ao mesmo grupo, mas eles estão ali agrupados por algum motivo. Então, a primeira representação que a gente tem em conjuntos é essa notação aqui, ó, x pertence a A. Esse símbolozinho desse Ezinho aqui, ó, esquisito, pertence, tá? E se o valor de x não pertence a A, a gente escreve com esse Ezinho cortado, né? Então, x não pertence a A é o Ezinho cortado. Aí a gente tem algumas formas de nomear e enumerar, mostrar, representar esses conjuntos, né? A primeira delas é por meio dos seus elementos. Eu poderia colocar aqui um conjunto, né? Um conjunto de dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou colocar aqui o conjunto de números menores que 10, positivos. Aí colocaria 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Menores que 10. Então, eles têm aqui algo em comum. Esse conjunto está falando de dias da semana. Tá vendo que eu estou enumerando aqui por meio de uma chave e enumerando seus elementos? Outra forma de enumerar o conjunto é por meio de uma propriedade comum dos elementos. Por exemplo, x pertence aos números naturais, tal que x é menor que 7. Né? Ou seja, eu estou representando por uma maneira natural, olha só, mas eu poderia enumerar assim também. Então, aqui, ó, nesse primeiro caso, eu estou enumerando um elemento, estou enumerando um conjunto com uma expressão, e aqui eu estou enumerando o conjunto através de seus elementos. E o terceiro eu poderia ir de representar um conjunto por meio do diagrama de Venn, né? Colocando cada elemento aí em sua respectiva posição e falando assim que esse conjunto está sendo representado por algumas características e por esses elementos. Eu ainda tenho, eu admito aqui, a existência do conjunto de um só elemento, né? O conjunto de um só elemento, gente, é chamado de conjunto unitário. E o conjunto que não tem nenhum elemento, a gente determina por conjunto vazio. A gente vai representar por essa bolinha cortada ou por essas chaves aqui com nada dentro. Então, se você quiser determinar que é um conjunto vazio, ou você faz essa bolinha cortada, ou você faz essa determinação aqui. E aí a gente parte
falando de subconjuntos. O que são subconjuntos? Subconjuntos são unidades menores dentro do conjunto, né? Por exemplo, se eu tenho um conjunto A e B, e eu falo que B é subconjunto de A, se e somente se todo elemento de B pertence a A. E eu tenho essa anotação aqui, ó, B está contido em A. Essa é a anotação de subconjunto. Por exemplo, no diagrama de Venn, eu vejo que B está contido, ele está dentro de A. Então, B é um subconjunto de A, né? Eu posso falar que A e B, que A está contido em B e que B está contido em A, se somente se esses dois elementos forem iguais, tá? Essa relação de estar contido só vai funcionar mutuamente se esses dois conjuntos forem iguais. Aí a gente tem algumas observações, né? Que eu tenho, pode ser qualquer conjunto A, né? E qualquer subconjunto, pois todo elemento de A é elemento de A. O que ele está falando assim, ó? Se eu tenho um conjunto A e tenho um subconjunto A, o elemento que está lá dentro dele vai pertencer aos dois, né? É isso que ele está falando. Aí ele fala aqui, ó, outra observação. Qualquer conjunto A, temos que o conjunto vazio é subconjunto de A, pois se não fosse, deveria existir pelo menos um elemento do conjunto vazio que não pertencesse a. O que ele está falando? Se eu tenho um conjunto lá, com valores. Dentro desse conjunto A aqui, eu tenho um subconjunto vazio. Por quê? É o conjunto que não tem nenhum elemento. E isso é verdadeiro para todos os conjuntos, né? Ele fala, deveria existir pelo menos um elemento do conjunto vazio, que não pertence a A, né? O que não seria verdade. Então, o elemento vazio, o elemento conjunto vazio, sempre está contido dentro de todos os conjuntos. Aí vamos dar um exemplo aqui para isso aqui. Ó, dado o conjunto, tem um conjunto A aqui, ó. 1, 2, 3, e tem aqui dentro 3, 4. Classificar verdadeira ou falsa cada uma das seguintes proposições. Aí ele fala assim, ó, A possui 4 elementos. E aí? Se eu olhar aqui, ó, A possui 4 elementos, isso é verdadeiro. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Esse aqui é um elemento binário. Ele possui dois valores, só que ele é um elemento, né? Um conjunto elemento. Ele fala 1 pertence a A. Né? 1 pertence a A, verdadeiro. 2 pertence a A. 2 pertence a A, verdadeiro. O elemento, o subconjunto 1, 2 está contido em A. Isso é verdadeiro. Olha só. 1, 2 são elementos, então eu consigo formar um subconjunto com esses dois elementos. O elemento, né, o subconjunto 3, 4 está contido em A. Isso também é verdadeiro. Né? Porque ó, 3, 4 também está contido em A. Né? Aí ele coloca aqui, ó, o subconjunto está contido em A. Né? Aí a gente tem uma relação verdadeira, verdadeira. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui. Na verdade, gente, essa aqui, ela é falsa. Eu vou explicar já já o porquê. E essa aqui é verdadeira. Aqui, quando eu coloco essa chave, eu estou relacionando um subconjunto. O subconjunto eu uso esse símbolo aqui. Aqui eu estou relacionando um elemento. Eu não relaciono que um elemento está contido. Um elemento, ele pertence ao conjunto. Então, 3, 4 é um elemento. Quando eu coloco esse símbolo aqui, essa chave aqui, ele está contida. Então, eu tenho aqui essa alternativa falsa. Por quê? Porque isso aqui é um elemento do conjunto A. Por que 1, 2 não é elemento? Porque ele está representado entre chaves e aqui ele está separado. Então, a primeira coisa que eu vou passar para vocês. Tá, vocês vão entender agora. Quando a gente fala de teoria dos conjuntos,
a gente vai falar o seguinte. Quando eu for relacionar um elemento com um conjunto, eu uso o símbolo de pertence ou não pertence. Quando eu relaciono um subconjunto com um conjunto, eu uso o símbolo de está contido. Então, quando ele me dá lá que o meu conjunto A, ele tem os números 1, 2, 3, não é isso? Deixa eu ver os outros números aqui. Página 11 a gente está, viu? 1, 2, 3 e tem aqui 3 e 4. Aí ele está me perguntando aqui, ó. No caso, então, se for só 3, estaria certo. Se for só 3, estaria certo. Perguntaram assim, nessa D, é como se os números estariam soltos na chave, mas não estão... Não entendi. Vamos falar assim, ó. Lá está falando o seguinte. 3 e 4. Se eu for usar o símbolo com A, eu tenho que usar o símbolo de elemento ou de subconjunto? Ó, tá vendo que 3, 4 ele está listado aqui como elemento? Então, como o 3, 4 está listado como elemento, ele pertence. Certo? Ele pertence. Isso aqui é verdadeiro. Se eu colocasse que está contido, estaria errado. Agora, se eu colocar aqui o conjunto com o elemento 3, 4, ele está contido no conjunto A, isso é verdadeiro. Deu para entender essa relação? Falaram, então a letra C também é falsa. Na letra C, ele fala o seguinte. 1, 2. Usa o símbolo, pertence a A. Vamos lá. 1, 2 são elementos, não são? Só que aqui ele colocou chave nos elementos. Então, 1, 2, ó, isso é um elemento, isso é um elemento, isso é um elemento e isso é um elemento. Ele tem 4 elementos. Então, 1, 2 seria um subconjunto. Então, subconjunto, eu utilizo o símbolo de pertence. De pertence não, de estar contido, desculpe. Esse aqui é pertence, e esse é está contido. Deu, conseguiram entender aqui? Então, ó, é basicamente isso. Possui 4 elementos? Sim. 1, 2, 3, 4. Né? 4 aqui, ó, 4. 1 pertence a A? Sim. Tá vendo que tá sem chave, sem nada? 2 pertence a A? Sim. Então, verdadeiro. Por quê? Ele está sem chaves. Agora, eu coloquei chave para representar o conjunto. O subconjunto 1, 2, que é esses dois aqui, ó, ele está contido em A. Verdadeiro. Aqui ele está colocando 3, 4. 3, 4 é isso aqui, ó. É um elemento. Então, para ficar certo, eu teria que colocar esse símbolo aqui, ó. Colocar esse símbolo aqui de pertence. 3, 4 pertence a A. Então, essa é falsa. E vamos para a próxima, que ele coloca aqui entre chaves, tá vendo? Então, o subconjunto do conjunto unitário, né? Isso é verdadeiro. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Então, ó, conjunto das partes. O que seria o conjunto das partes? Qualquer dúvida, manda aí no chat, tá, gente? O conjunto das partes é quando... Deixa eu ver a hora também. 10h51 acaba 10h55, né? O conjunto das partes é quando eu tenho um conjunto A finito, né, com n elementos. Eu posso demonstrar todos os subconjuntos de A a partir de 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Por exemplo,
Se eu tenho aqui o conjunto A com 3 elementos, x, y, z, quais são o meu total de subconjuntos que eu consigo formar desse conjunto A? O total de subconjuntos que eu consigo formar é o conjunto vazio, o subconjunto, né? Somente x, o subconjunto somente y, o subconjunto somente z. Posso formar o subconjunto xy, o subconjunto xz e o subconjunto yz, né? E ainda eu posso formar o subconjunto A, que é o x, y, z. Então, eu tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que seria 2 elevado a 3, que é o número de elementos do subconjunto. Então, quando a gente fala de conjunto das partes, é exatamente isso que eu estou falando. É quantos subconjuntos eu consigo formar dentro daquele conjunto principal. Deixa eu ver quantas horas de novo. União. Quando eu vou determinar a união de dois conjuntos, eu pensei conjunto A e B. Né? Eu chamo de união a reunião entre dois conjuntos. Então, seria eu unir todos os elementos de A e unir todos os elementos de B. Então, a união é x pertence à união, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Está vendo que eu tenho aqui todos os elementos. Por exemplo, se eu unir aqui esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5 com o conjunto 4 e 5, eu vou ter o mesmo conjunto, tá vendo? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu não vou repetir os elementos, eles já estão presentes aqui. Mesma coisa acontece aqui, ó. 1, 2, 3, 4, união com conjunto vazio, fica 1, 2, 3, 4. Quais são as propriedades? A união de A com B é igual à união de B com A. Se B está contida em A, significa, ou seja, se B está dentro de A, significa que a união com B é o próprio A. A união com conjunto vazio é o próprio A, né? Pensei, é isso aqui, eu não estou unindo ele com nada. E por último é a associativa, né? Ó, A união com B, união com C é a mesma coisa que eu fazer a união de B com C, depois fazer com A, que é a mesma coisa que eu unir todo mundo, tudo junto e misturado. Vou parar por aqui hoje na página 12. Na semana que vem a gente continua aí falando de interseção e das outras teorias de conjunto que a gente vai estudar. Beleza? Essa parte, gente, a gente vai estudar diagrama de Venn. É bem rapidinho esse capítulo também, tá? A gente não vai ficar muito tempo nele. Vai ser essa aula e mais outra aula que a gente terminar. E um bom feriado para vocês. Uma boa semana, um bom final de semana, ó. Beijão. É bem teórico essa matéria, gente.